Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, informações exclusivas aqui do canal Lucas Dias Repórter sobre Elusmar Maggi, a possibilidade de investir no Internacional, por que isso não aconteceu até o momento e o projeto ousado que ele tinha de comprar o Internacional. Além disso, conversas quase que semanais com D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui, pra tu não perder nada. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link lá na KTO. Entra nesse link, faz o teu registro e já pode dar uma olhada nas odds para dar uma brincada. Bom, gente, vocês estão vendo que eu não estou no meu cenário, estou passando por algumas reestruturações e obras aqui no meu estúdio do meu apartamento, então estou gravando na sala do meu apartamento esse vídeo, mas vale. Eu tenho que trazer essas informações aqui, porque elas são exclusivas, por isso eu já peço mais uma vez para tu deixar o like e te inscrever aqui no canal. Estamos chegando aos 94 mil inscritos, já dá essa força, porque são informações exclusivas de uma conversa que eu tive com Elusmar Maggi nas últimas horas. O homem da soja, um dos maiores ricos do Brasil dos últimos tempos, um cara colorado que já investiu no Inter e que apoiou a reeleição, inclusive, do presidente Alessandro Barcelos. Muito se falou, ele vai investir no Inter, não vai investir, a gente vai falar sobre isso, por que ele não está investindo, se ele vai investir. Uma grande informação, que era um projeto ousado do Elusmar Maggi comprar o Internacional, os contatos com o D'Alessandro que acontecem, um pedido que foi feito, inclusive, pelo diretor esportivo do Internacional, e a gente tem que falar sobre tudo isso. Bom, para contextualizar antes, para muita gente que às vezes fala, mas não sabe quem é Elusmar Maggi, tá? Ele é um dos grandes empresários do Brasil há muitos anos. Ele é sócio do Grupo Bom Futuro, um dos principais grupos de agropecuária do Brasil, tá? E da América Latina, e se expandiu para outras áreas além da agropecuária, energia, aeroportuária, enfim. Tem um irmão que é o Iraí, são dois caras, são os dois grandes centros hoje da família Maggi, e inclusive ele é primo do ex-governador e senador que estava no governo Temer, o Blairo Maggi. É um cara bem reconhecido lá pro lado do Mato Grosso, tá? Ele mora no Mato Grosso, em Cuiabá. Inclusive, para quem não sabe, em 2014, a gente está falando de 11 anos atrás, a família Maggi foi eleita a sétima mais rica do Brasil, com um patrimônio estimado em 4,9 bi. A gente está falando de 5 bilhões de reais, foi a fortuna avaliada da família Maggi, e claro que o Elusmar é um dos cabeças, entre aspas, dos negócios da família. Bom, para quem não lembra, em 2021 ele pagou a multa de R$1 milhão para que o Rodinei, que era um dos principais jogadores daquele time do Inter, já com o Abel Braga no Campeonato Brasileiro, jogasse contra o Flamengo. Ele pertencia ao Flamengo, estava emprestado ao Internacional, não poderia jogar por contrato, só se o Inter pagasse R$1 milhão. O Inter não ia pagar, o Elusmar chegou lá, bancou R$1 milhão, o Rodinei jogou, acabou tendo a expulsão, que foi muito criticada, porque não era para expulsão, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Então é um cara que já teve um serviço prestado ao Internacional e desde lá, 2021, ele como um colorado, fanático, com dinheiro, com muitas posses, muito se perguntou, bom, então o Elusmar vai passar agora a ser um investidor do Inter, como foi lá atrás, por exemplo, o Delcir Sonda. Só que isso não aconteceu. O Elusmar Maggi, desde então, desde aquele pagamento de R$1 milhão para o Rodinei jogar contra o Flamengo, nunca mais investiu no Internacional, não fez mais esse tipo de movimento. E eu conversei com o Elusmar Maggi nas últimas horas, porque muito tem se falado no nome dele. Do outro lado, no Grêmio, tem um grande investidor que é o Marcelo Marques, que é lá da Marquespan, enfim. E aí muito se pergunta, bom, chegou a hora do Elusmar Maggi investir no Inter.
O Elusmar Maggi, por exemplo, foi um apoiador da reeleição do presidente Barcelos lá no final de 2023, posou para foto na sua fazenda com o presidente Alessandro Barcelos, recebeu ele lá no final de 23, seria um investidor do projeto das debêntures, que acabou não indo para frente por aquela votação no Conselho Deliberativo do Internacional, e nas últimas horas eu consegui contato com o Elusmar Maggi e tenho muitas informações para a gente trazer aqui depois dessa contextualização. Bom, primeiro, o Elusmar Maggi neste momento não, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá voltando de Nova York para o Mato Grosso, para Cuiabá. Ele estava lá em Nova York acompanhando a final do Mundial de Clubes, da vitória do Chelsea por 3-0 contra o Paris Saint-Germain. E ele até me explicou isso, estava no aeroporto correndo, mas a gente conseguiu bater um papo ali de 15, 20 minutos, tá? Nessa conversa, eu questionei, obviamente, o Elusmar Maggi sobre investir no Inter. Se ele vai fazer esse movimento por agora, quais que são os planos dele. Ele me disse que não tem planos para investir no Inter nesse momento, é importante a gente deixar isso claro, que ele foi de fato procurado pela direção, como até o vice de futebol José Olavo Bisol em algumas entrevistas recentes confirmou, uma delas para os guris do Voz do Gigante, que eles procuraram o Elusmar e outros possíveis investidores, só que não adianta o Inter procurar e esses investidores não terem esse desejo de investirem o seu dinheiro no Internacional, mas ele confirma a procura do Inter. Ele me citou, inclusive, que ele foi procurado recentemente em mais de uma oportunidade pelo D'Alessandro, nesse ano de 2025. Ele disse que ele tem uma ótima relação com o D'Alessandro, que eles conversam de muitas coisas além do Inter, de futebol, de possíveis investimentos. Então ele é um cara, não vou dizer que é amigo, mas próximo do D'Alessandro, que tem essa relação, e ele mesmo me citou que o D'Alessandro liga para ele muitas vezes, os dois conversam bastante, e que inclusive em uma dessas procuras o D'Alessandro pediu, foi ver a possibilidade do Elusmar Maggi bancar o bicho que seria, e eu não tenho até a informação se foi na sua integralidade pago, mas imagino que sim, aos jogadores do Inter, bicho da conquista do Campeonato Gaúcho, e o Elusmar Maggi recusou pagar esse bicho. Ele até me cita que ele disse para o D'Alessandro que ganhar gauchão é obrigação, então por conta disso ele não daria o dinheiro que seria pago pelo Inter de bicho para os jogadores pela conquista do Campeonato Gaúcho, tá? E sobre a questão de investir no Internacional, ele me citou algumas questões, mas ele não foi muito objetivo e claro, tá? E eu tenho até a minha colinha porque eu anotei muito do que foi conversado. Questões familiares foram citadas pelo Elusmar Maggi, que ele está buscando novos investimentos para os seus negócios, então ele está muito focado nos seus negócios nesse momento, e ele até diz uma frase que foi até curiosa, ele disse: "Eu tô muito quietinho lá em Cuiabá com as minhas terrinhas." Ele está num momento diferente, de pensar da sua vida, de pensar nos seus negócios, e basicamente por isso não está investindo e não demonstrou interesse de investir no Internacional. Eu até perguntei se tinha alguma questão de gestão, se poderia ser uma falta de confiança dele na gestão do presidente Barcelos. Ele me disse que não, que ele confia no presidente Alessandro Barcelos, que ele gosta muito do presidente, por isso apoiou a sua reeleição, que ele acha que algumas questões de instabilidade do Inter nos últimos anos também foram por detalhes, não por trabalho de gestão ou trabalho ter sido mal feito, e sim por, de fato, detalhes, aquela bola que não entra. Tudo isso ele me citou nessa conversa que a gente teve, tá? Mas ele não foi tão claro sobre um grande motivo para não investir no Inter. Não, isso ele não quis dizer, mas ele citou questões familiares, que ele está pensando nos seus investimentos para os seus negócios, e aí ele me faz uma revelação que vocês viram aí também na manchete do vídeo, e que eu julgo que é bem importante da gente colocar aqui. O Elusmar, ele tinha um projeto de comprar o Internacional. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele tinha um projeto de comprar o Internacional e ele mostrou de forma informal esse projeto ao presidente Alessandro Barcelos. Vocês lembram daquele encontro que aconteceu, que tem a foto dele apoiando a reeleição do presidente Barcelos lá no final do ano de 2023? E naquele período, e o que ele me revelou, é que existia um grupo de investimentos árabe que estava interessado em investir no negócio do Elusmar Maggi. O negócio dele envolvendo soja, enfim, ele até me citou o termo commodities, que era algo que eu não tinha muito conhecimento desse mundo e fui atrás, que soja é um commodity, enfim, e para que vocês até entendam, tá, o que são commodities. É um produto de obra-prima que vai bruto para exportação. A soja é um commodity nesse caso. E esse grupo de investimentos árabe faria esse investimento no trabalho
fariam um investimento em cima do trabalho que é realizado pelo grupo do Elusmar Maggi, no trabalho dele, e acabaria rendendo muito dinheiro para um cara que já é muito rico, que já tem muito dinheiro, enfim, e possibilidades de grandes investimentos. Só que esse grupo de investimento árabe acabou indo para a linha do petróleo. Claro, eles já conheciam, óbvio, o petróleo, enfim, mas foram para essa linha do petróleo porque os commodities e a soja dentro disso acabou tendo a sua cotação mais baixa naquele período. Então, eles iriam investir e acabaram dando para trás, acabaram dando um passinho atrás, e esse investimento no projeto do Elusmar Maggi acabou não acontecendo. E ele tinha uma expectativa de que isso acontecesse porque daria uma segurança maior para que ele investisse e comprasse o Internacional, o que era o seu objetivo. Eu não tive nenhuma resposta sobre como a direção e como o presidente Alessandro Barcelos receberam isso, mas ele me revelou que sim, ele falou disso para o presidente Barcelos nesse encontro que eles tiveram lá em Cuiabá no final de 2023, foi falado sobre, ele apresentou informalmente, como eu disse, esse projeto, era um desejo e um sonho dele, e ele disse que ele até ficou na expectativa de que depois que esse grupo de investimentos árabes deixou de ter o interesse na soja, enfim, no trabalho do Elusmar Maggi, ele até ficou com a expectativa de que eles pudessem voltar ali na frente, mas que isso não aconteceu. Mas que quando eles tinham esse movimento de investir na soja lá em Cuiabá, no Mato Grosso, com o Elusmar Maggi, isso renderia um dinheiro que seria suficiente, daria segurança para ele comprar o Inter. Como o negócio acabou indo para trás, acabou não se desenvolvendo, acabou não acontecendo, isso virou história e não aconteceu mais. Mas, em resumo, o Elusmar Maggi não deve investir no Inter tão cedo, não é o objetivo dele de vida para esse momento, por mais que ele cite e tenha citado nessa conversa comigo a todo momento o amor dele pelo Inter, enfim, isso não deve acontecer, tá? Mas são algumas explicações que o torcedor vinha pedindo e eu fiz essa apuração, liguei para ele, consegui conversar com ele alguns minutos nas últimas horas e trouxe esse conteúdo para vocês, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada, que eu volto à noite para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima.